Hoje a gente recebe aqui o Peter Abreu, ele é empresário, consultor de marketing, analista político, escritor e palestrante. Tem uma trajetória de mais de 35 anos no mercado, já participou de mais de 750 campanhas eleitorais e prestou consultorias para empresas, governos e instituições em todo o país. Prestou e ainda presta consultoria, né? Peter está lançando 2 livros importantes, Sucesso em Votos, sobre como conquistar a confiança Sucesso em Votos, sobre como conquistar a confiança do eleitor com estratégia e verdade, e Comunicação Governamental, como aproximar governo e população, que fala sobre o papel da comunicação pública na relação entre o Estado e a sociedade. Peter, mais uma vez, bom dia. Muito obrigada por estar com a gente aqui novamente. Bom dia, Suelen. Bom dia, os ouvintes e os espectadores da Jovem Pan. Conta pra gente, Peter, qual livro veio primeiro? Sucesso em Votos. Sucesso em Votos. Na verdade, ambos os livros eu já estava escrevendo há alguns anos. Tinha uma cobrança, inclusive, de alguns amigos, alguns clientes para que lançasse. E esse ano a gente acabou tomando coragem e dedicando um tempo para finalizá-los, né? Tem inclusive outros também. Imagino que você tenha, olha, só essa abertura que eu fiz aqui, lendo tudo que você, falando tudo que você já fez e sua experiência, dá para escrever uns 10 livros, né? Bastante. Ô Peter, eles se conectam de alguma forma, esses dois, né? Sim, sim, eu acho que tem tudo a ver. O político, né, quem pensa ou quer entrar na carreira política, tem que principalmente, você sabe, já assisti palestras tuas, tem que saber se comunicar. Então, uma coisa que eu recomendo para todo mundo, faça um curso de oratória. Eu também concordo com isso, fundamental, viu? Independente se você é ou não candidato, isso vai ajudar a tua vida, você como o seu dia a dia, o né? seu dia a dia, o seu relacionamento. Você vai ficar sempre um passo à frente de quem não fez, com certeza. O Peter, e quem está ouvindo a gente, quero só fazer um parêntese, porque às vezes você está ouvindo e pensando assim, mas eu não quero ser candidato, eu não quero me envolver na política, mas presta atenção no que a gente vai falar agora. No livro Sucesso em Votos, você fala que o voto é mais emoção do que lógica. Por que as emoções pesam tanto na escolha do eleitor? Os estudos demonstram que mais de 80% dos eleitores votam por emoção. Eu falo que é como uma torcida de futebol. Tá? Você está lá de forma irracional. Você não pensa se aquilo é ou não o certo. Mas você tem o efeito manada. Eu torço para o São Paulo, por exemplo, ontem parece que não foi tão boa a trajetória do meu time, mas eu estava acreditando que ia vencer, que ia dar certo, torcendo. Certo? É quase uma fé mesmo, Exatamente. né? Exatamente. Então, para votar é a mesma coisa. E é interessante que isso acontece no primeiro contato que você tem com o político, com um candidato. Por isso que eu falo que é muito importante que ele consiga transmitir para o eleitor ou para as pessoas uma percepção positiva. E ela se inicia nos primeiros segundos de apresentação entre você, candidato, e a população ou os eleitores. Isso, Peter, tanto pessoalmente quanto em vídeos, seja na televisão, seja nas redes sociais. Da mesma forma. Imagina você vendo um vídeo onde a pessoa aparece para se comunicar com o interlocutor sem nenhuma conexão. Aquilo não vai gerar empatia, emoção, aquilo vai gerar uma desconexão total e uma tentativa por parte do cidadão de se afastar daquela imagem, daquela pessoa que ele, num primeiro momento, não conseguiu apreciar o que ele viu nessa pessoa. Então, a imagem do candidato pode ser decisiva, né? Na prática, o que pesa mais? As propostas ou a percepção que o eleitor tem? Acho que é um conjunto de tudo isso, mas a percepção é fundamental. Antes mesmo de você apresentar as propostas, você tem que conquistar a confiança. Você tem que transmitir para essa pessoa a imagem de que você é o caminho para que esses cidadãos, para que essas pessoas possam atingir os seus objetivos. Quando a gente pensa para o lado do eleitor que está escutando a gente, né, já que a maioria dos ouvintes, a maioria é de eleitor e não de candidato, por exemplo, isso serve também para o eleitor ficar mais atento, né, para ele trazer para a consciência, pensar de uma forma racional, porque tem muitos candidatos que têm propostas muito boas, mas eles não sabem se apresentar. E tem também os que sabem se apresentar bem, mas não tem nenhuma proposta que vale a pena realmente. Eu cito isso no livro. Na verdade, eu conheço e já trabalhei com grandes políticos que
aparentemente perante os eleitores tinham muito conteúdo, mas não conseguiam votos, e trabalhei com pessoas até limitadas, mas que conseguiam convencer os eleitores do seu potencial através da comunicação. Às vezes a gente ouve que pesquisa de opinião é só um número, mas no livro você mostra que ela é um termômetro de expectativas e emoções, e que as pesquisas podem revelar que nem sempre o que os candidatos nem sempre enxergam. Exatamente. Isso porque é às vezes fundamental. a pesquisa você olha ali e fala, tá com tantos por cento para um, quantos para outro, mas a pesquisa ela mostra outras coisas também, né? É o que eu falo, a pesquisa, principalmente as qualitativas, ela acaba trazendo à tona aquilo que você não percebe, principalmente quem está envolvido no dia a dia das campanhas, certo? Participei recentemente de uma campanha numa eleição suplementar do lado de Bauru, em Bocaina. E o prefeito que estava no cargo era o presidente da Câmara, que tinha sido levantado porque o prefeito havia sido cassado, e todo mundo falava, olha, o candidato que o prefeito que venceu a eleição em 2024 apoiar, vai vencer. De repente o prefeito veio para o apoio, mas o presidente da Câmara, que era o prefeito então, estava bem, só que você viu um candidato crescendo com o apoio do ex-prefeito, com muita rejeição. E lá ficou bem claro nas pesquisas qualitativas. Ele não vai conseguir passar de um determinado ponto porque a rejeição dele é maior do que a intenção de votos. Coisas que as pesquisas até então não apontavam. O Caio venceu a eleição. As pesquisas mostravam isso já. Exatamente. Mas nas entrelinhas, entendeu? Entendi. Ou seja, você conseguia fazer uma análise qualitativa de que existia uma limitação de votos para o candidato que tinha maior rejeição. O Peter, e às vezes acontece do candidato também, ele está cercado de pessoas que não falam a verdade para ele, né? Então a gente sabe bem que infelizmente existem, assim, desculpa a expressão, muita gente puxa saco que fala apenas o que o candidato quer escutar, que ele quer ouvir, e muitas vezes aquilo não condiz com a realidade, né? E aqui eu vou falar uma verdade, tem candidato vaidoso demais, né? Acho que não, a grande maioria, não né? se conectam com a realidade, por isso que eu falo, é fundamental você se conectar com a população. Vai na periferia, converse com as pessoas, transmita confiança, fale a verdade, assuma seus erros, não tenha vergonha de dizer eu não sei ou eu não consegui. Vamos juntos construir um caminho diferente. Eu cito vários exemplos no livro de passagens que nós tivemos durante todos esses anos de candidatos que conseguiram sim vencer e virar eleições falando a verdade. Isso no livro, não tendo vergonha de valorizar até às vezes os seus adversários. De reconhecer o que foi feito de reconhecer as limitações, bom, né? E o que os adversários também fizeram de bom. O ataque, geralmente, ele é benéfico ou prejudicial? Totalmente prejudicial. A gente vê um exemplo claro disso em Araçatuba, posso dizer. Você tinha aí um candidato que supostamente estava na frente, que era o Felipe Fornari. De repente, você vê um candidato começar a atacar quem estava na frente. A população não concorda com isso. Ela pode até não se conectar. Olha, eu comecei a perceber que o Fornari não é aquele candidato que eu queria votar. Mas ela não vai transferir o voto para aquele que o acusou. Pô, você está falando mal do meu candidato. Foi onde o Lucas foi beneficiado. Teve uma campanha mais limpa, vamos dizer assim. Exatamente. O Lucas ficou lá só observando o que estava acontecendo e os votos do Felipe Fornari sendo migrados para o Lucas Zanata, porque ele não atacou em nenhum momento os adversários. O Peter, a gente está falando aqui sobre o livro Sucesso em Votos, mas tem também o seu outro livro, lançamento, Comunicação Governamental, que você defende que governar é também comunicar. E por que a comunicação pública é tão diferente da comunicação comercial política? Porque a comunicação pública, ela tem um diferencial voltado para você transmitir informação e não para fazer promoção. Tem gente que confunde comunicação com propaganda, marketing com propaganda. Não é. Propaganda é apenas uma ferramenta. Um exemplo que eu dou claro do que aconteceu de uma desconexão total entre marketing e propaganda foi em São Paulo, quando Dória foi eleito prefeito da cidade. O Dória, quando você via ele na campanha eleitoral, ainda na época da propaganda política, todo embalado, era o candidato que até eu tinha vontade de me mudar para São Paulo para votar nele. De repente ele assume a prefeitura de São Paulo
E teria que entrar naquele momento a comunicação governamental, informando, comunicando, mostrando a verdade, sendo direto com a população. Ele continuou fazendo a propaganda pessoal. As pessoas começavam a olhar e falar, mas não é isso que está acontecendo. Ele está falando uma coisa e está acontecendo outra. Então o grande erro aconteceu nesse momento, quando você entra na comunicação governamental querendo fazer uma propaganda ou uma promoção pessoal. Isso está errado, tá? Durante o governo, durante a gestão, você tem que informar, comunicar, ter transparência com a população, ser claro, alertar. Não adianta você querer se promover. A gente tem um exemplo aqui, que é um case que eu não sei ainda se é de sucesso ou não no estado de São Paulo, que é o Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba. Essa comunicação dele, o formato dos vídeos dele, que ele assim apela bastante para o humor, ele consegue fazer uma quebra de padrão, ele chama muito atenção. Esse tipo de comunicação pode funcionar? Pode, mas também pode ser um risco muito grande, tá? Nós fizemos um estudo recente apresentando a comunicação do Manga e a comunicação de um outro político que esteve até aqui com você recentemente. Um gerou credibilidade, o outro foi cômico. Então, aí às vezes falamos, as se os pessoas... dois fossem candidatos para um cargo mais importante, não, eu ficava com esse que não é cômico. Entendi. Então, assim, às vezes ele gera engajamento, as pessoas curtem, as pessoas comentam, mas na hora de votar mesmo, ganha quem apresenta mais credibilidade. Ele ganhou, e eu falo isso porque eu acompanhei, eu trabalhei em Sorocaba nessa última eleição. Ele ganhou lá porque ele tem credibilidade junto à população lá também, tá? Mas assim, se ele encontra um adversário que gera mais credibilidade com ele, ele vai ter dificuldade. É que o Manga é um político, né, gente, quem não mora em Sorocaba não sabe, ele foi vereador também, ele é um nome conhecido, exato, eu já trabalhei em Sorocaba e ele era vereador, né, porque eu trabalhava lá. Então ele é um nome conhecido na cidade já, né? Exato, não, ele construiu uma imagem ao decorrer de décadas. Diferente do resto do Brasil ou do estado de São Paulo, que ele é conhecido apenas como um prefeito que faz esses vídeos divertidos. O prefeito TikTok, ele é conhecido, exatamente. Né? E o adversário que ele teve, o principal adversário, era um candidato que se elegeu deputado nessa onda bolsonarista em 2018 ou 2022, e aí quis sair candidato a prefeito. Nem conhecido era pela população. Então foi fácil para ele a disputa contra alguém que era o Danilo Balas, que nem conhecido era. Então, existe um contexto também, né? O candidato, não dá para avaliar o candidato sozinho, tem que avaliar, ou no caso, né, o governante sozinho. Então, em tempos de redes sociais e fake news, como que os governos podem se comunicar de forma clara e ganhar confiança? Eu acho que se comunicando de forma clara, né? Eu dou um exemplo, por exemplo, do prefeito de Lins, o João Pandolfi, delegado de polícia, sempre com uma postura muito ética, muito firme, tá? Mas sempre deixando claro para a população, nós estamos fazendo o que é possível. Pegamos uma cidade assim e estamos transformando, deixando claro isso, nós estamos com um problema aqui, eu estou sabendo que tem um problema e nós vamos trabalhar para resolver. Foi reeleito com 97% dos votos. Aliás, foi o segundo prefeito com maior votação do Brasil. A gente tem outro exemplo em Jales, tá? Onde o Luiz Henrique, da mesma forma, teve problemas, teve momentos que ele até pensou em renunciar ao cargo por ações impopulares que ele teve que tomar na cidade, mas depois, trabalhando com transparência, com verdade, conseguiu se reeleger com mais de 90% dos votos. E quando acontece essa transparência? Quando você fala a língua do povo. Eu costumo dizer que comunicação governamental não é o que o governo diz, é o que a população entende. Comunicar não é o que eu digo, é o que o interlocutor entende. Se o governo não se conectar com a população de forma clara, a população não vai entender. Posso dar um exemplo aqui? Não sei como que está o tempo. Estamos quase encerrando já. Tá, então vamos lá, só para resumir. O governo recebe 10 milhões de reais para fazer asfalto no bairro. Aí ele chega e coloca a propaganda. 10 milhões de reais para asfaltar o seu bairro. Teve alguma conexão com a população? Não. Agora, vem com a propaganda. Em breve, nenhum morador vai pisar no barro para ir para o trabalho ou para ir para a escola.
Vai em ter breve, que enfrentar poeira. você não vai enfrentar poeira e não vai ter que lavar roupa quase que todo dia, porque o vento acabou sujando suas roupas. A senhora não vai ter que levar a calçada, você está entendendo? Sim. Você sim. falou de uma forma com que a população entenda. Muito bom, Peter. Olha, quem tiver interesse em saber mais, para se aprofundar, né? Procura os livros do Peter, o Sucesso em Votos e Comunicação Governamental, Como Aproximar Governo e População. O Jonathan está colocando na tela aqui pra gente. O Instagram do Peter é Peter, se escreve Peter Abreu, P-E-T-E-R, Abreu.oficial. Então você procura na busca do Instagram, Peter Abreu Oficial. Tem ali o contato com ele também, manda mensagem que ele vai te mostrar formas de você adquirir os livros dele, tanto Comunicação Governamental quanto Sucesso em Votos. Peter, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. É sempre muito bom conversar com você, é sempre enriquecedor. Eu tenho certeza que quem ouviu a gente, mesmo o eleitor, já começou assim a pensar de uma forma diferente na hora de observar também os políticos. E os políticos que porventura ouviram a gente também vão ficar, opa, preciso desse livro. Tem que reavaliar os seus comportamentos, com certeza. Mais uma vez, muito obrigada. Sucesso para você nos livros e quando tiver novidade, volte aqui, por favor. Eu agradeço a você, a todos os ouvintes e os espectadores da Jovem Pan também. Muito obrigado. Agora são 7 horas e 56 minutos.